Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Animal. Hoje nós estamos recebendo o proprietário do Hospital Veterinário Mundo Animal, Rafael Guillaumon, e o tema hoje é zoonoses. E se você está chegando agora, recomendo que vocês assistam os outros episódios do podcast Mundo Animal, que estão disponíveis no www.diariodesuzano.com.br, no Instagram do Jornal Diário de Suzano, também no Facebook e no YouTube. Lembrando que se você preferir, você também pode dar uma conferida lá no Spotify. Então, se você estiver gostando, compartilhe com os amigos para fortalecer aí o nosso trabalho. Rafael, você que já veio aqui, gostaria rapidamente que você se apresentasse para o pessoal que está chegando agora no podcast. Tá já. Boa tarde, obrigado por estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer eu conversar aqui com vocês no podcast. Então, eu sou nascido em Mogi, vim morar em Suzano ainda criança, daí fui fazer a faculdade em Marília, na Unimar, me especializei em Curitiba, na Federal do Paraná e na PUC Paraná. Daí voltei para Suzano e no período mesmo da faculdade eu já estagiava na clínica enquanto era só o Alexandre como dono. Então eu fiz o estágio durante toda a minha faculdade, fui me especializando, fomos criando uma amizade e foi criando a ideia de se formar o hospital. Então voltei e estamos lá até hoje. Bacana. Rafael, como é que tem sido os últimos dias lá na clínica? A clínica, ela é uma... É no hospital, né? Isso. Uhum. Eu fico no hospital, que é aqui a unidade do centro, que é o 24 horas, e tem a unidade do bairro, que é lá no Miguel Badra, né? Mas eu atendo mais aqui. A rotina é corrida, é uma rotina grande. A gente, por ser hospital, a gente atende a rotina de vacina, exames de rotina, com agendamento e sem agendamento. Então, a gente tem essa parte de emergências também. Então, tem hora que está mais tranquilo, tem hora que chega todo mundo junto. Então, mas a gente é uma equipe de 12 veterinários ali, dividindo os horários e cada um com a sua função, para dar conta de emergência, rotina e o geral que acontece. Rafael, eu sempre trago algumas notícias, né, curiosas aí do mundo animal pra gente comentar, e teve uma que saiu há 2 dias, né, lá no G1 do Rio de Janeiro, que agora as pessoas podem levar cachorros pro supermercado. Tem uma lei lá que agora que permite que você leve. O que você achou disso? Eu gostei. Eu achei, inclusive, que foi bem prudente. Hoje em dia a gente está lidando com animais e não é mais aquele animal que vive no quintal. Então ele é um filho para muitas das famílias que têm eles como tutor. Então como é que você larga um filho em casa para ir no mercado? Então tá dentro da rotina da população de hoje ter o animal muito próximo. E o que eu gostei da lei é que, assim, permite, mas também não fizeram aleatório. Então, são supermercados que têm um selo que aceita o animal, eles têm um preparo para esse animal poder entrar. O animal tem que apresentar carteirinha de vacina para prevenir doenças, não pode alimentar nem dar água ao animal lá por dentro. Tem o espaço pet. Então, assim, eles fizeram, não foi simplesmente pode entrar, fizeram todo um esqueminha para ter segurança, inclusive hoje o tema zoonose, inclusive por zoonose, porque esse contato muito próximo é super bacana, eu acho o máximo. Ao mesmo tempo, são espécies diferentes, existem doenças em particular, então realmente eu achei fantástico a parte do carinho com o animal e, ao mesmo tempo, a segurança para esse contato. Uma coisa bem organizada, eu achei. Né? Simplesmente pode vir e tá tudo certo. Exatamente. Né? E você tem animais, né, Rafael? Eu tenho. Você acompanha, eles acompanham você o tempo todo? Nossa, eu tenho uma gata, que é a minha última que chegou. Eu adotei faz um ano, mais ou menos. Mas até quando eu tô dando carinho pro cachorro, que fica num andar lá embaixo, quando eu vou olhar, ela tá na escada tentando chamar minha atenção. Eu vou estudar, tá ela no meu colo. Eu tô assistindo o filme, tá ela, não desgruda. Mas eu tenho passarinho, eu tenho tartaruga, jabuti, cachorro, gato, peixe, cavalo. Então, o cavalo não fica em casa, mas... é animal. Dá pra ver que você tem uma paixão muito grande pelos animais, Exato. Né? Rafael, hoje o papo é sobre zoonoses, né? Rapidinho, vamos dar uma palhinha do que a gente vai ver nos próximos blocos.
gostaria que você começasse falando o que é, né? O que são as zoonoses. A zoonose é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida naturalmente entre o animal e o homem e entre o homem e o animal. Então, ela tem aí uma importância grande, ainda mais com essa aproximação que a gente tem do animal doméstico com a gente. Então, existem essas doenças que a gente tem que respeitar. Então, existem zoonoses bastante graves, e só que a maioria a gente consegue manter esse contato de uma forma saudável. Tá certo. Então, fique com a gente. Nos próximos blocos vamos tirar todas as dúvidas para você sobre zoonoses. Voltamos já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o segundo bloco do podcast Mundo Animal, hoje sobre o tema zoonoses com o Rafael Guilmon, que vai falar pra gente agora como é que são transmitidas, né, Rafael? A zoonose, cada uma tem ali a sua particularidade, mas de uma forma geral, o contato fica mais próximo. Então, a gente tem zoonoses transmitidas por arranhão, mordedura, por urina, por fezes, pela própria pele. Então, a contaminação ali pode ser por várias maneiras. E quais são as principais aí dos cães, dos gatos? Que eu pego assim com rotina na clínica, a gente fala muito da raiva como prevenção. A leishmaniose é uma zoonose grave que começou a rondar a gente agora novamente. A leptospirose, toxoplasmose, giardia, verminose no geral, até dipilidium, que é a pulga que transmite, a gente também é uma zoonose, doença do carrapato. Então, assim, tem algumas zoonoses que são dos animais domésticos, que circundam a gente, que tem que ficar atento. Uhum. E quais as mais comuns aqui, no país e na nossa região aqui do Alto Tietê, que você tem percebido? Que a gente pega na clínica, assim, que tem uma certa rotina, giardia a gente vê bastante, a leptospirose, que é aquela do rato, a gente também atende alguns casos. A leishmania começou como ela é muito grave, um caso que apareça a gente já fica preocupado. Então são as que eu vejo mais frequentes. Esporotricose, que é muito comum que o gato transmite por arranhadura, também tem uma certa frequência. Vou entrar já no assunto da leishmaniose, né? Uhum. O que é ela, o que ela pode causar, e tem tipos diferentes, né? Se você comentasse aí pra gente tudo aí sobre a leishmaniose. Tá. Isso. A leishmaniose também é conhecida como calazar, e ela pode ser a leishmaniose tegumentar e visceral. No animal, a gente tem a visceral mesmo, que é o que acomete, que tem ali uma gravidade pra gente. Uhum. E eu gostaria que você também comentasse quais são os primeiros sinais, né? Primeiras manifestações da leishmaniose. A leishmaniose, ela é uma doença que ela é chatinha para um primeiro diagnóstico, porque ela é muito inespecífica no começo. E a doença, você pode ter contraído a doença, o animal contrai a doença, e ela pode apresentar sintomas até um ano depois. Então, às vezes, a gente nem imagina que o animal esteja com a doença. O que acontece de sintomas no animal? Um emagrecimento, às vezes uma falta de apetite, uma letargia, assim, não quer brincar, muda um pouquinho o comportamento. E aí, mais pra frente, começa a ter lesões de pele, a unha fica grandona, o coxim, que é a almofadinha embaixo da mão, cresce diferente, fica machucadinha, ferida na ponta da orelha, em axila. Você vê que o animal fica com a pele toda feia, então incha, ele fica com os linfonodos aumentados, umas bolas no corpo, a articulação também fica inchada. Então é uma doença que ataca um geral, então ela é complicada. Como é que ela é transmitida normalmente? A leishmaniose, ela precisa do vetor, que é um mosquito específico, que até o momento não temos na região. Então isso é bom, porque a leishmaniose, apesar de ser uma doença grave, e apesar da gente ter a doença aqui, já ter relatos da doença aqui em Suzano, Itaquá, Poá, a gente ainda não confirmou que essa doença veio daqui. Por que eu estou falando isso?
Se o mosquito não foi encontrado aqui, esse animal ele foi picado de outro lugar e veio, não pegou aqui. Mas resumindo, para pegar a leishmaniose, o animal sadio tem que ser picado por esse mosquito palha, que é um mosquito específico e contaminado, e vai transmitir para o animal. Daí o animal vai apresentar os sintomas. E aí que é o problema, porque ele fica com o parasita e um outro mosquito que picar ele, depois for picar outro animal ou uma pessoa, transmite essa doença para a gente. Zoonoses é isso, né? Doenças que podem acometer tanto o animal quanto Exatamente, a pessoa, né? exatamente. E a raiva, cara? A raiva também é bastante conhecida aí da gente, perigosa, tanto pro cão quanto para nós também. E ela também acomete os gatos, né? Sim, a raiva, na verdade, ela acomete todos os mamíferos. Então, Todos. cão, gato, morcego, raposa, cachorro do mato, vaca, cavalo, caprino, suíno, inclusive a gente. Então, a raiva, ela é, por sorte, a gente já teve um esquema anterior muito grande com relação à conscientização e à vacinação, principalmente dos animais domésticos, por ter esse contato maior com a gente. Então, a raiva a gente pega. Um animal, ele está doente naquela fase em que ele já tem o vírus na saliva e na boca. Então, ele vai morder, arranhar a gente. Então, a gente pega, a raiva vai ficar aquela ferida no local onde o vírus vai proliferar. Depois, com o tempo, esse vírus vai para o sistema nervoso periférico e aí, proliferando ainda mais, vai para o sistema nervoso central, que aí dá sintomas muito graves de incoordenação, salivação excessiva, não consegue engolir, então o animal não consegue comer, perde um pouquinho a consciência, então o pessoal até chama ele de cachorro louco, porque o animal doente, com o cérebro atacado, ele não vai reconhecer o dono, ele vai se assustar por qualquer coisa. Então, baba muito, porque não tá conseguindo mastigar, não está conseguindo engolir, está com muita proliferação de saliva, porque a glândula fica reativa também. Então, aí fica um sintoma, fica bem difícil ali o animal com raiva. Já presenciou alguma situação assim, Rafael? Graças a Deus, não. Raiva, eu nunca peguei um caso de raiva assim, em cão e gato na clínica nesses anos todos. A raiva em cachorro e gato a gente não está tendo. O que a gente tem o contato com a raiva mesmo é para conscientizar sempre o tutor lá na clínica, fazer o esquema vacinal bem direitinho. E uma curiosidade no esquema vacinal da raiva é que a gente associa muito a raiva com o cachorro louco, o mês do cachorro louco, agosto. Então, o pessoal acredita que a vacinação para a raiva seja em agosto. E, na verdade, a gente tem um esquema vacinal contra a raiva e ela é feita a partir dos 4 meses de idade no animal e a partir dessa data é 1 ano. Então, por exemplo, um animal que tomou essa vacina em janeiro, ele vai refazer a vacina contra a raiva em janeiro. Então, vai ter a campanha da prefeitura em agosto. E ele já tomou a vacina da raiva em janeiro, daí não precisa. Entendi. Eu vou perguntar de outras zoonoses, né, que requer atenção. Eu só não tô lembrado quem, mas a gente falou aqui sobre giardia no episódio sobre patologia. Queria que você relembrasse um pouquinho sobre ela, que também parece que tem tido muitos casos aí de giardia. A giardia, ela é bem frequente na clínica. Acredito eu que com os pediatras humanos também seja um problema. A giardia é um verme, é um protozoário que ele está nas fezes do animal. E aí, se essas fezes ficam algum tempo sem ser limpa ali no ambiente, ela vira uma forma infectante e a gente contrai. E a giardia, ela vai dar um cocô esverdeado, muco no cocô, dor abdominal. Daí a criança, o cachorro vai querer ficar sem apetite, vai mudando um pouquinho o comportamento. E às vezes um cocô meio esverdeado também a giardia tem como característica. Nem toda cocô molinho esverdeado é giardia, mas a giardia é muito frequente. A gente tem bastante problema com giardia em filhote, porque imagina um filhote pequeno, 1 quilo, né? Um filhote de York, que não chega nem a isso. Tendo a giardia, então ele é pequenininho, vai ter diarreia, vai entrar em sofrimento ali, desidratar. Então, o risco de morrer de giardia, que teoricamente é um verme só, acaba sendo bastante grave nesses animais menores.
E claro, né, como para nós, para os animais também, para qualquer tipo de doença, a vacinação, né, Rafa? Para o preventivo mesmo é vacina. Então, que nem a raiva. A raiva é uma zoonose que não tem cura. E mesmo no humano, que existe um certo tratamento, a gente não consegue tratar a raiva quando já está no sistema nervoso central, quando já tocou o encéfalo, que já está tendo alucinação, incoordenação. Então, a vacina vai evitar que a gente pegue. Então, da mesma forma com a leptospirose, a giardia, tudo isso, a gente vai evitar que a doença se desenvolva na gente. Então, você vacina, o seu organismo vai criar uma resistência, vai criar imunidade contra essas zoonoses e contra algumas outras doenças que são específicas do cachorro, mas que aí o animal não vai apresentar o problema, né? Então, a vacinação é sempre o top. É o primordial, digamos, né? Então, essa vacina da raiva não pode faltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Uhum. Na tem clínica, assim, tem. Na clínica, a gente tem a V10, que são 10 doenças, que entre elas tem algumas zoonoses, a leptospirose, por exemplo. Tem a vacina da raiva, que é uma vacina isolada, ela é separada. Tem a vacina contra a leishmaniose. E aí, a vacina da leishmaniose, a gente precisa fazer um esquema um pouquinho diferente das outras. Para eu vacinar um animal, eu preciso ter certeza que ele não está com a doença. Lembra que eu comentei que a doença às vezes fica assintomática, o animal não tem sintoma nenhum por até anos. Uhum. Então, a gente precisa ter certeza que esse parasita não está no animal e aí a gente vacina. E a leishmaniose, também lembrando, ela é uma doença que a gente não tem cura. O animal às vezes não morre da doença, mas a gente tem um tratamento longo para a vida inteira e grave, porque acaba sendo, às vezes, oneroso, trabalhoso, dá receio. Então, a vacinação vai evitar esse receio da gente. Outra zoonose que você tinha mencionado é a esporotricose, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho dela, então. A esporotricose, ela é um fungo. Então, assim, só que é um fungo difícil de tratar. E, às vezes, ficam meses, até anos, tratando a esporotricose. E é a zoonose. Então, a esporotricose, ela pode ser transmitida. Por exemplo, um gato tem uma ferida, ele vai lamber a ferida dele e vai lamber o seu machucado. Então, qualquer machucadinho que a gente tenha, ele pode transmitir esse fungo. E ele é um fungo profundo, então ele vai criar lesões na pele, fica ulcerativa, fica uma lesão que vai crescendo. Então, também é uma doença que a gente acaba pegando, é um problema, é um fungo de pele profundo, mas é uma lesão feia tanto para o animal como para o ser humano. Ela chega a ter cura, causa, assim, problemas para o animal graves? Quais problemas graves? Ela tem cura, tem que ser diagnosticada o quanto antes, que daí a gente consegue tratar mais fácil. E só que no comecinho ela é uma doença que dá uma enganadinha mesmo, porque ela fica uma ferida simples. Só que daí ela vai aumentando mesmo, tratando ela vai aumentando, porque tem que ter um tratamento específico. Aí se faz um exame específico ali, um raspado ou mesmo uma biópsia da lesão para diagnosticar a doença, a citologia. E aí, diagnosticando, aí o tratamento fica mais fácil. O problema é que, por exemplo, o dono de gato, que às vezes tem 2, 3, 4, 10, porque dono de gato às vezes tem um monte. Se tem essa doença ali, o foco da doença pode se espalhar para todos e inclusive para ela. Tá certo. Rafael, a gente vai para mais uma pausa e na volta vamos falar sobre a prevenção, né, dessas doenças e para tirar aí as suas dúvidas e ter o seu cuidado aí com os animais. Voltamos já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o último bloco sobre zoonoses aqui no podcast Mundo Animal, hoje com o Rafael Guilmon, lá do Hospital Veterinário Mundo Animal, que agora ele vai falar sobre prevenção. Como é para fazer a prevenção, né, e o controle de zoonoses? Tá. Eu vou falar da prevenção de uma forma geral, porque às vezes cada doença vai ter uma prevenção mais específica, mas em modo geral é muito importante higiene. Então, assim, conscientização de higiene. O que eu falo de higiene? Manter o quintal limpo, não deixar nem xixi nem cocô, dia sujo, fez, já limpa.
não acumular lixo, não acumular matéria orgânica que entra em decomposição, manter o seu animal saudável, então ter uma rotina no veterinário, tanto para vacinação como para check-up mesmo. É muito importante a gente conversar sobre check-up, que a mentalidade hoje está mudando. Antigamente a gente levava um animal na clínica só porque ele estava ruim. Hoje em dia a gente leva para prevenir, para não ficar ruim. Então falei da vacina misturada aí junto, mas a vacinação acho que é o ponto-chave de prevenção. Então tem que vacinar o animal. Vacina na gente, que for possível, também é importante fazer. Cuidado com a alimentação. Então, assim, vamos lavar fruta, vamos lavar legumes, vamos tomar cuidado com a procedência de quando a gente for comer carne ou ovo cru, ferver leite, se não for leite de caixinha. Então, num geral, higiene, conscientização e acho que o ponto principal é vacinação. Vacinação. Inclusive, galera, ele falou aqui do check-up, né? Tem um episódio aí sobre prevenção, recomendo que vocês assistam, o check-up está incluído nessa. E quais são os principais cuidados, né, ao brincar com um animal desconhecido? Eu mesmo tenho uma mania de ver um bichinho ali na rua e abraçar, passar a mão. O que tem que ter cuidado com isso? Imagina eu. E assim, esse bichinho que me picou de amar os animais, eu transmiti para os meus filhos. Olha então, só. você imagina uma criança de 11 e de 9, qualquer cachorro, qualquer bichinho eles querem pegar, querem pôr a mão. Então, na verdade, num geral eu deixo, mas eu pergunto para o dono, primeiro, se é bravo, se é muito agitado. Eles mesmos já se condicionaram a perguntar. A gente também tem que tomar cuidado, a gente que gosta muito, o animal tá ali doentinho, já quer pegar e cuidar. Tem que pegar com certo cuidado, se for o caso, põe luva, envolve em algum pano. Por exemplo, um morceguinho doente. Ele é bonitinho, o morcego não é horroroso, pelo menos pra mim, né? E aí ele tá ali você quietinho. Não tem morcego não, né? Não, morcego eu não tenho. Ele tá ali quietinho, você fica com pena, você quer pegar, mas um morcego doente já é um indicativo que pode ter alguma coisa errada e pode estar envolvido com zoonose, com a raiva. Então, não mexer. Então, assim, perguntar, é difícil você perguntar, mas a vacina do animal está em ordem para você brincar? Então, também. Então, evitar animal bravo, animal muito arisco e, de preferência, que você conheça o dono, conheça a procedência. E sobre, vamos supor, eu vou brincar com o cachorro, acabo sendo arranhado, mordido, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu acho que, por conta da gravidade da raiva, que mesmo ela não estando ali em evidência, não tendo casos, ela é fatal para o animal principalmente. Para a pessoa é muito difícil de se curar. Então, o que a gente faria? Arranhou, mordeu, vai lavar isso, lava com água e sabão, 10, 15 minutos, passa antisséptico e vai para o médico. Então, lava já, por quê? O vírus está ali no local da mordedura ou da picada. Se eu conseguir inativar o vírus, a bactéria ali no local, eu evito que ele entre no organismo para causar a doença. Então, lavar, procurar o médico, o hospital, para fazer, dependendo da suspeita ali, e tentar descobrir a procedência desse animal. Então, é um animal do seu vizinho, são 10 dias que deixa o animal ali em observação, para ver que não está acontecendo nada com ele. E perguntar daí para o dono do animal, como é que está a vermifugação, vacinação, se tem a vacina da raiva em específico. Então, seriam esses aí os primeiros socorros. É que muita gente acaba levando uma mordida e... só um arranhão, não acontece nada, isso pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso, principalmente se a gente não sabe se esse animal, um animal de rua, por exemplo, que você não sabe se ele tomou a vacina. Então, daí é complicado. O seu animal em casa, que você sabe que é vacinado direitinho, deu uma arranhada, não é que qualquer arranhadura vai ser um problema. O animal precisa estar doente, mas, de qualquer forma, ficar alerta aí. É como você disse, né? Às vezes tem doença que não Demora, se manifesta, exatamente. que demora para se manifestar, né? Controle de parasitas, você tinha citado a higiene, né? Principalmente com relação a carrapato, pulga. A gente falou aqui anteriormente sobre a casinha de madeira, né? Sim. Então, carrapato e pulga, a gente fala como ectoparasita, imagina só que não quero ter um carrapatinho e uma pulga no meu cachorro contaminando. Mas os dois transmitem zoonoses. Então, a pulga ela pode transmitir um verme, que é o Dipylidium. Esse verme, claro que não é tão fácil, mas
a pulguinha precisa ser ingerida. Mas uma criança brincando com o seu bicho cheio de pulga pode acontecer. Então, é um verme intestinal que também pode dar desconforto, dor abdominal, tudo. Então, prevenção de pulga, você está prevenindo uma infestação e também doença grave. E de carrapato a mesma coisa. Carrapato também transmitem doenças zoonóticas, que é babésia, erlíquia, que são graves, mais graves até que a outra, que é um parasita do sangue, e que são prevenidas com a medicação, com a prevenção ali do carrapato na casa. O que eu vejo acontecendo hoje que é de bom? Antigamente o pessoal ia exatamente, olha, eu vi carrapato e eu preciso de alguma coisa para matar. Aí você fazia 1 mês e acabou, a pessoa, não tem mais, ou diminuiu, tá tudo bem. E hoje em dia eu já vejo, como a gente tem muito foco em prevenção lá na clínica, o nosso tutor consciente de que ele precisa nunca ver o carrapato e a pulga. Então, essas medicações preventivas, os que matam o ectoparasita, eles precisam ser feitos sem você ver o bichinho. Então, mudou. Então, para fazer... cada produto vai ter uma indicação, mas tem produtos que são de 3 em 3 meses. Ok, mantém de 3 em 3 meses. Tem produto que é mensal, todo mês. O que não pode não estou mais vendo pulga, para de usar. Que é o que é comum, porque a gente, querendo ou não, quer dar uma economizada. Mas aí é ruim. Certo. E você já tinha falado da questão da alimentação, né? Com relação à carne crua. Crua, isso. Queria que você falasse. Existe zoonose que a transmissão é por carne crua. Então, falando de alimentação, a gente tem que realmente tomar cuidado com a carne crua, frango, peixe, carne no geral, ou mal cozida. Então, ferver ou realmente saber exatamente o que você está comendo. E legumes, verduras, lavar bem mesmo, deixar de molho lá em substâncias para também matar qualquer parasita que tiver, e prevenção mesmo. Rafael, a gente vai chegando no final deste episódio. Você tem algumas novidades para trazer aí para a gente, né? Lá no hospital da clínica. Lá na clínica a gente tem, como a gente tem esse foco em prevenção, a gente tem alguns planos de saúde. Já tem algum tempo que eles apresentam lá, mas o que eu acho interessante nesses planos? Esse plano a gente focou no preventivo. Então, no plano a gente está com todas as vacinas que a gente tem, um filhote, por exemplo. Tem o check-up de consultas a cada 3, 4 meses, então tem uma quantidade de consultas, e tem os exames. Porque às vezes a gente fica muito refém de exames só quando o animal está ruim. Então a gente consegue, com prevenção, descobrir alguma alteração que pode levar a um diagnóstico preventivo. Então a gente já resolve antes do animal ficar muito mal e aí ter mais risco de não se recuperar. Então, esses planos eles ajudam bastante, até para não pegar a gente de surpresa com relação financeira. Então, ficou ruim, nossa, não dá para levar, vou esperar piorar. Se você tem o plano, a consulta já está integrada lá no plano, então a pessoa começou a ver a lesão de pele e já leva, não espera quando já está aquela... Então, o preventivo é muito importante, a gente tem esse pacote de serviços lá que eu acho que vale a pena. Aí a pessoa que estiver interessada, é só entrar em contato com o telefone, redes sociais. Isso, a gente tem mais ou menos explicando no site, no Face, no Insta também. O pessoal da recepção é bem instruído para conseguir verificar qual que é o melhor plano indicado para aquele animal. Então, Rafael, obrigado aí pela participação. A gente está aí à disposição para umas futuras participações aí. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então a gente vai encerrando aqui o episódio do podcast Mundo Animal sobre zoonoses. Este e os demais episódios, vale sempre lembrar, estão disponíveis lá no portal do Diário de Suzano, que é o www.diariodesuzano.com.br, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Spotify, se você preferir. Toda sexta-feira, então, às 4 horas da tarde, aqui no Facebook do Diário de Suzano, tem um episódio novo para você do podcast Mundo Animal. Então, o encontro marcado na próxima sexta. Até lá!
Então, Rafael, gostaria de Oi, né? agradecer aí. Calma aí, você tá falando comigo ou você tá gravando? Gravando já. Calma aí. Boa.